Galera, a gente está diante de um noticiário bem sinistro, né? Então, nessa manhã, vocês souberam que vários governos estaduais, em colaboração com o governo federal, tomaram medidas para que o trânsito de pessoas pelas ruas e circulação de pessoas fosse diminuído ou reduzido ao máximo. Então, a gente soube, por exemplo, que as nossas faculdades vão fechar, pelo menos por um período. E a gente soube que as nossas escolas também, né, provavelmente, tanto pública quanto particular, os atendimentos aí nas repartições públicas vão ser minimizados também, reduzidos. A ideia é que as pessoas, diferentemente do que vocês fizeram, estão aqui hoje. A ideia é que a galera não saia de casa e evite ao máximo qualquer tipo de contato. Parece que essas semanas são decisivas aí para o que vai acontecer em relação ao nosso país. E a gente já viu tudo o que aconteceu, né, e está acontecendo no mundo como um todo, sobretudo China, Itália, Alemanha. A Alemanha também está vivendo um momento bem sinistro, né? A Itália é mais divulgada, tem todo um lado turístico muito mais intenso na Itália, mas a Alemanha também parece que está se preparando para dias terríveis. E a gente tem se preparado para isso também. Diante disso tudo, o nosso Deus fala com a gente através da sua palavra e ele garante para a gente que ele controla todas as coisas, inclusive todo o mal que acontece. E o nosso Deus é especialista em transformar mal em bem. Isso certamente é difícil de compreender, bastante complexo para o nosso coração. É difícil realmente nesses momentos a gente ter paz, né? A gente ainda está num momento relativamente tranquilo. Até a última informação que eu tive, não havia nenhuma morte no nosso país em relação a esse vírus, né? Mas a expectativa é que em breve isso aconteça também. E a gente está diante de um inimigo invisível, né? Tantas vezes é, parecendo algo assim sem cura, sem uma forma da gente se defender. Mas, cara, Deus controla todos os vírus, Deus controla todas as doenças, Deus controla todo o mal. Todo o mal é limitado também pelo nosso Deus. E até Satanás e seus demônios são limitados, eles vão até onde Deus permite que eles vão. E a nossa vida está no controle de Deus. No momento em que Ele nos chamar, a gente vai se encontrar com Ele e não vai ter mais um segundo de vida para a gente, além daquele que Ele decretou. E, ao mesmo tempo, não tem um segundo a menos da nossa vida, além daquele que Ele decretou. Os nossos dias estão contados pelo nosso Deus. Tudo o que acontece na nossa vida, tudo o que acontece, isso está diante do controle desse nosso Deus. Isso é maravilhoso. A gente leu isso na semana passada e a gente vai continuar lendo nessa semana. Olha só o que diz o capítulo 13 do Evangelho de Marcos. História que Marcos conta a respeito de Jesus Cristo. Então, a gente está no capítulo 13. Na semana passada, a gente leu até o verso 31. Mas aí, hoje, o que eu vou fazer? Eu vou retomar o verso 24 e vou do 24 até o 37. Beleza? A gente dividiu esse texto em duas partes. Poderia ser dividido em 3, em 5 partes, ou em 4 também. Mas a gente vai dividir em duas. E eu espero que Deus fale ao nosso coração. Todo mundo está com o texto aberto aí? Apesar, né, da iminência do vírus, pode compartilhar o texto aí com seu amigo. Só não encosta muito nele. Só não encosta muito no seu amigo, não. Tranquilo? Mostra só o texto. Aumenta a letra aí se der, né? Dá um zoom aí, bota assim meio de longe, para ele enxergar. Vamos lá, Marcos 13, 24. Diz assim a palavra do Senhor. É Jesus falando então para os seus discípulos. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados.
então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira: quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo, digo a todos: vigiem. Amém. E o texto termina. Cara, Jesus, nesse capítulo, como a gente viu na semana passada, ele fala de alguns episódios diferentes e a gente tentou compreender semana passada que as profecias, elas têm essa dupla ou tripla dimensão. Então é como se você olhasse de uma posição para uma montanha, por exemplo, e você visse uma parte mais alta daquela montanha, mas ao passo que você fosse subindo, você visse que aquela não é uma única montanha, existem várias montanhas, uma cordilheira. Então, é nessa perspectiva que Jesus faz esse seu pronunciamento e essas suas profecias. Então, às vezes, ele olha para o topo de uma montanha, às vezes ele olha para outra montanha da mesma cordilheira. Ele está falando da cordilheira. Então, ele está falando de dois momentos, são momentos comparáveis, mas são momentos diferentes. A gente viu que Jesus está falando de um momento específico que seria a queda de Jerusalém e a destruição do templo de Jerusalém. E ele fala desse momento específico para aquelas pessoas ali que caminham com ele, e aquelas pessoas viveriam aqueles dias, alguns daqueles homens estariam vivos naqueles dias. E ele diz que aquelas pessoas tinham que orar para que aqueles dias da destruição, da tomada de Jerusalém que aconteceu no ano 70. Então, olha, a gente está no ano 30, mais ou menos. Alguns vão dizer que é o ano 29, apesar de Jesus ter morrido provavelmente com 33 anos a 35. Jesus deve ter nascido 4 anos antes da era cristã, ou até 7, 8 anos antes da era cristã. Então, a gente está mais ou menos no ano 30. Vou arredondar para 30, beleza? Então, 40 anos depois, Jerusalém vai ser destruída. E ele vai falar desse momento da destruição do templo e da cidade, e vai dizer que aquela cidade vai ser tomada, e falar para as pessoas orarem, e ele avisa que aquilo vai acontecer, e diz que quando fosse acontecer, que aqueles homens fugissem. Um historiador, chamado Eusébio, ele vai dizer que isso acontece quando Jerusalém passa a ser tomada, os cristãos, antes disso, fogem, atendendo aos sinais e à profecia de Jesus, e fogem por causa da profecia, nas palavras desse historiador. Mas, ao mesmo tempo, Jesus está falando dos últimos dias. Então, é como se aquela destruição de Jerusalém fosse um reflexo daquilo que acontecia naquela montanha mais alta. Então, ele está olhando para a cordilheira, ele falou de uma montanha mais baixa, que é o ano 70, e ele, às vezes, olha para cima e fala da montanha mais alta, que são os últimos dias, a destruição, o fim, etc. O que Jesus mostra para a gente é que o mundo não vai acabar por conta de uma doença, como a gente poderia esperar nesses dias de coronavírus ou Covid-19, sei lá, e você escolhe aí o nome que você vai usar. Nem como no Eu Sou a Lenda, do Will Smith, que, aliás, é um filme maravilhoso,
Então, nesse filme vai dizer, né, que vem um vírus que transforma a galera em zumbi, e aí ele vai ser o último cara ali a sobreviver. Parece que o mundo está acabando por conta disso. Jesus nos garante que esse não é o fim, esse ainda não é o fim. Outras coisas hão de acontecer. No verso 24, parece que ele está olhando para a montanha mais alta. E aí, no verso 24, ele diz assim, acompanha comigo. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, então agora ele está olhando para os últimos dias. Na sequência que Jesus faz é assim, início das dores e final das dores. No final das dores, e ele comparando com uma mulher grávida que vai dar à luz a um filho, a mulher começa a ter contrações, essas contrações se intensificam, se tornam mais frequentes, as dores se tornam mais intensas, até que você tem o final das dores. No final das dores, Jesus diz que esse final das dores é chamado de grande tribulação. Parece, por esse texto, que a gente vai viver esse momento, a gente tem que acreditar, como todo mundo acreditou. Se você ler as cartas paulinas, você vai perceber que Paulo acreditava que Jesus iria voltar no tempo dele. 2000 anos se passaram, Jesus não voltou. A gente, como igreja, tem que crer que Jesus vai voltar no nosso tempo. Parece que antes da sua volta, e é isso que Jesus diz, então é certo que antes da sua volta haverá esse final das dores, e esse final das dores, de dores mais intensas, antes de uma mulher que dá à luz, e dá à luz é coisa maneira. Então o que virá depois das dores vai ser a volta de Jesus, algo tão bonito que Jesus tentou comparar a uma mulher que tem seu filho esperado durante tantos meses, esperado com dores nos seus braços. Jesus voltará nesse final. Nesse final das dores tem um momento chamado de grande tribulação. E você vai participar desse momento, e eu participarei desse momento. É isso que eu acredito. Se não for, estarei preparado para isso. Se o Senhor chamar antes, melhor ainda, né? Vai ser um modo da gente se encontrar com Jesus antes de viver esses dias finais. Olhando para os dias finais, no verso 24, Jesus diz, mas naqueles dias, então são os dias, né, imediatamente sequentes à grande tribulação, após aquela tribulação. Então, parece que essas coisas vão acontecer quase que no mesmo momento. Haverá uma perseguição muito intensa. Essa perseguição totalmente intensa vai resultar em traições, em pessoas sendo presas, em pessoas sendo mortas. A gente acha que esse contexto está muito distante do nosso. Agora a gente começa a viver um clima meio apocalíptico por causa dessa doença. Mas a gente tem que entender que a gente está vivendo um contexto privilegiado. A igreja no mundo tem sido perseguida. E a igreja perseguida acha que está vivendo a grande tribulação. Você está entendendo? A igreja que é perseguida hoje. Então, as pessoas que são perseguidas pelo Boko Haram, pelo Estado Islâmico, pelos comunistas na Coreia do Norte, essas pessoas acham que é a grande tribulação. Então, a gente está prestes a viver esse negócio. E na subsequência, logo que imediatamente, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Eu me lembro de uma música da Legião Urbana que dizia assim, né? Mesmo que as estrelas começassem a cair, a luz queimasse tudo ao redor e fosse o fim chegando cedo, você visse nosso corpo em chamas. Então o Renato Russo faz também um cenário apocalíptico. Há uma discussão se esses versículos são literais, já que a linguagem é de Apocalipse, e essa linguagem apocalíptica ela é bastante simbólica. Há uma discussão se esses versículos são literais ou são simbólicos também, uma metáfora, figura de linguagem que Jesus está usando. Eu acredito que, diante das referências que o texto faz, acredito que esse texto aqui, né, que faz referência, como você vê na nota de rodapé aí, a Isaías 13, 10 e 34, 4, acredito que essas referências são literais. Então, Jesus está dizendo que logo na sequência da grande tribulação, quando a igreja cristã for perseguida de um modo que nunca foi na história, então olha como é que esses dias serão terríveis. Hoje você vê
que a igreja é perseguida no mundo, e esses dias da grande tribulação serão piores. Se você perceber que a igreja já foi perseguida no século I, esses dias serão piores. Se você perceber que aquela cidade foi destruída no século I, e esses dias serão piores, entende? Esses dias serão piores do que qualquer outro dia que já aconteceu na face da terra. Na sequência desses dias, acredito que literalmente o sol escurecerá. Então todo o cosmo, todo o universo vai ser abalado. Tudo que a gente acha que vai durar para sempre vai parar de durar. Esse é o final do tempo também. Você já percebeu que você conta o tempo pelas vezes que a Terra gira em torno do Sol e gira em torno de si mesma? Você já percebeu que você conta o tempo pela distância das coisas? A gente conta o tempo, por exemplo, pelo relógio, e cada segundo é a distância que o ponteiro percorre de cada segundo e de cada hora. Parece que a inexistência do sol nesse momento, o sol vai escurecer. É como se o tempo fosse acabar. Essa era vai acabar. Esse tempo que a gente consegue medir com o relógio, isso vai acabar. O que vai resultar disso vai ser a eternidade. E na eternidade a gente não vai precisar de sol e de lua. A gente que tem um conhecimento científico hoje, a gente sabe que a lua, ela brilha por causa do sol. A sequência aqui está até na sequência científica certinha. Olha só, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Por quê? Porque é assim, porque o sol que joga sua luz para a lua e a lua se reflete e a gente percebe que a lua está lá no céu por conta do sol. Existe uma parte escura da lua que ninguém conhece, né? The dark side of the moon, não é isso? O lado escuro da lua aí, que é um lado sem conhecimento, que os cientistas querem estudar. Então, a lua toda vai ficar nesse dark side, a lua toda vai ficar escurecida. As estrelas vão cair do céu. De algum modo, a gente vai ver isso acontecer e vai ser extremamente assustador, atemorizante. E Jesus está avisando que isso vai acontecer. Um dia, quando a gente não esperar, o sol vai deixar de brilhar, a lua vai deixar de brilhar e as estrelas vão cair do firmamento e toda a estrutura celeste vai ser abalada, todo o universo vai ser abalado e o tempo e a era presente vão deixar de existir. O que virá a partir de então vai ser o grande juízo, o dia da vingança do nosso Deus, o dia do julgamento final, em que todos, grandes e pequenos, todos, o juiz hão de encarar, como diz o hino antigo também, todos vão se colocar diante. Cara, imagina, Hitler vai se colocar diante do Deus justo todo-poderoso. Os terroristas do Boko Haram, do Estado Islâmico, vão se colocar diante do Deus justo todo-poderoso. Stalin, Lenin, Mao Tse-tung se colocarão diante do juiz de toda a terra. Dobrarão os seus joelhos diante do juiz de toda a terra, reconhecerão que o juiz de toda a terra é Senhor. A língua deles declarará que o juiz de toda a terra, Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, é Senhor de todo o tempo e toda a terra. E isso vai acontecer conosco também. Cada um que está aqui nessa assembleia hoje, mais uma vez a gente vai se reunir. Talvez, olha, nesse grupo exato, não sei quantas pessoas tem aqui, mas Deus sabe seu nome, não é isso? Todo mundo que está aqui, um dia esse grupo vai se repetir. Beleza, semana que vem a gente não sabe se vai ter up, semana que vem, não, só Deus sabe. Só Deus que sabe de todas as coisas. Semana que vem a gente não tem como dizer que eu estarei aqui também. A gente não sabe, só Deus sabe de todas as coisas. Mas um dia, esse grupo, essa assembleia, você com seu nome, eu com o meu nome, estaremos juntos mais uma vez, com todos os que viveram em todos os tempos, em toda a terra, diante do grande e justo juiz, prestando conta das suas vidas, daquilo que fizeram, daquilo que creram, em quem confiaram. Quem confiou nas suas próprias obras será condenado. Será condenado. Quem desprezou a obra de Jesus Cristo será condenado. É isso que dizem as Escrituras.
quem confiou unicamente em Jesus Cristo, no Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, esse será salvo, será chamado de filho, ficará à direita, assim por diante. É assim que diz esse texto maravilhoso. Maravilhoso. Então se verá o Filho do Homem, verso 26, vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Os eleitos de Deus serão reunidos e serão separados. Os eleitos que estarão vivos serão glorificados num piscar de olhos, de um jeito que a gente não entende, que é um mistério. E aqueles que estão com Deus já no céu, esses vão receber um novo corpo glorificado, vão ser ressuscitados e glorificados primeiro do que nós. Assim diz a palavra de Deus. Poxa, cara, olha só o que está acontecendo aqui. Vou me utilizar da mesma imagem da semana passada. Jesus está sentado, tudo bem? Com quatro amigos. Jesus está por volta do ano 30 do século I, sentado no chão. Beleza? Uma pessoa que não tinha onde reclinar a sua cabeça, não tinha onde dormir. Na Palestina, um lugar extremamente insignificante. Jesus falando a sua própria língua, falando aramaico com quatro pessoas, quatro amigos. Pedro, Tiago, João e André. Sentado, cara, sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo. E ele diz que essa é a expressão que ele mais gostava de usar. Se você ler os evangelhos, você vai perceber que a expressão preferida de Jesus é o Filho do Homem. Ele diz que o Filho do Homem vai voltar nas nuvens do céu com grande poder e glória. Cara, como que esse texto é bonito e inexplicável, não é? Quem poderia imaginar, cara, que tudo que Jesus falou nesse texto ia se cumprir? Que aquele cara sentado no chão, conversando com quatro amigos, ia predizer aquilo que aconteceria com o templo de Jerusalém, com a cidade de Jerusalém e com toda a história. Ele poderia dizer nesse momento que o evangelho dele, as palavras dele iam ser pregadas no mundo todo. Falando com quatro caras. Que aquilo que ele estava pregando e dizendo ia se espalhar pelo mundo. E foi justamente o que aconteceu, cara. E agora ele vai dizer para a gente que ele vai voltar com grande poder e glória e ele vai enviar os seus anjos. E ele vai reunir os seus eleitos, porque tudo é da sua propriedade. Ele tem poder e posse e domínio sobre todas as coisas. No verso 28, Jesus fala para a gente aprender com a figueira. Você já viu alguma figueira na sua vida? Aí fica difícil. A figueira tinha uma especificidade. Era a seguinte: antes de acontecer o verão, ainda no inverno, a figueira perdia todas as suas folhas. E na primavera, anunciando a chegada do verão, a figueira começava a brotar de novo. Jesus fala que a gente tem que olhar para esses sinais e perceber que a sua volta, a sua vinda, a sua segunda vinda está próxima. E ele fala que a gente tem que perceber que isso acontece às portas. O que isso significa? É como uma pessoa parada na porta para entrar. Quanto tempo isso demora para você abrir a porta da sua casa com a chave? Você tem a chave. Jesus tem a chave, beleza? Então, assim, quanto tempo demora para você abrir, girar a chave e entrar na sua casa? Se você não sou eu, que às vezes eu erro a chave, eu tenho a opção de chave. Esse é o meu problema. Olha quantas chaves eu tenho. Aí eu erro. Se você não sou eu, você vai entrar rapidinho.
Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, verso 29, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Uma das partes mais difíceis de compreender esse texto é o verso 30. Esse verso 30 é motivo de discussão há 2000 anos. A disputa é se Jesus está falando daquela geração, exatamente daquelas pessoas que estavam falando com ele, ou se ele estava falando daquela geração que é a geração a partir dele. Sendo uma coisa ou outra, ele diz que os céus e a terra vão passar, mas as palavras dele não passarão de modo algum. Se Jesus falasse para aquelas pessoas que estavam com ele, ele estava olhando agora para o monte mais baixo, olhando para a queda de Jerusalém. Se ele estivesse falando da geração como um todo mundo que veio depois dele, ele estava olhando para o monte mais alto e olhando para o fim de todas as coisas. Verso 32. Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Jesus aqui está explicando para os seus discípulos o seguinte, porque se você perceber, a indagação dos discípulos no início é: quando que vão acontecer essas coisas? E você vai perceber que Jesus não responde. Jesus fala muita coisa, fala muito do que vai acontecer, ele fala que há sinais, mas ele não te dá uma data. Essa curiosidade parece que permanece, né, no coração do homem. Não sei se você sabe, mas a história vai dizer que no ano 999, o 1999 eu vivi. Quem viveu 1999 aqui? 1999. Que isso aí só coroa, ó. 1990. Tristeza, né? Mas aí você fala, não, eu era criança e você já estava velho. Eu já estava velho, 1999. Aí tá. Estava velho não. 17 anos. Mas em 999, as pessoas acharam que Jesus ia voltar. Porque eles queriam fazer a conta e achavam que esse negócio de 1000 anos ia dar certinho, não sei o quê. Eles esqueceram que Jesus deve ter nascido 4 anos antes da era cristã, então a conta já estava errada a conta. Aí o pessoal, Jesus vai voltar. Aí sabe o que rolou? A galera começou a vender o que tinha, deu aos pobres. Isso é fato histórico. Presídios foram abertos, liberaram os presos. Liberaram os presos, tipo assim, para que você vai estar preso? Jesus vai voltar, não vai ter mais nada. Abre o presídio, aí, só bandido, perverso, sinistro, liberado. Você vê o resultado de você querer calcular quando Jesus vai voltar, é fazer idiotice. Aí liberaram os presos começaram a fazer todo tipo de baderna e crime e destruição. A galera ficou pobre porque começou a vender as coisas e ficar sem nada, achando que Jesus ia voltar. E Jesus não voltou, como você sabe. Eu lembro que quando eu nasci... Eu lembro que quando eu nasci, não, né? Eu sei da história que eu nasci em 1982. Não sei se você já fez as contas aí. Mas houve uma previsão de que Jesus voltasse em 1982. Então, assim, eu nem teria crescido, entendeu? Tal. Aí os caras disseram, não, a gente errou a conta. Jesus vai voltar em 1988. Aí Jesus não voltou em 1988. Só que, quando você erra várias vezes, você deveria perder a credibilidade, né? É igual mentiroso. Mentiroso fala mentira. Então, não vou acreditar. E várias seitas fizeram cálculos. Então, assim, as testemunhas de Jeová fizeram cálculos para a volta de Jesus. E os mormons fizeram cálculos para a volta de Jesus. Os adventistas fizeram cálculos para a volta de Jesus. Tudo falhou. Quando eu era criança, meu avô tinha um livro de um cara chamado Nostradamus. Já ouviu falar nesse cara? Era tipo um profeta aí, inventaram que o cara era profeta. E o cara teria dito que no ano 2000 o mundo ia acabar. E como eu nasci na década de 1980 e teve aquele período antes, né, de várias guerras e tal, eu criança imaginava que no fim do mundo ia ter uma guerra mundial, assim, tipo a Terceira Guerra Mundial.
Ó, Jesus está garantindo para a gente, cara, que o mundo não vai acabar na Terceira Guerra Mundial, beleza? Que o mundo não vai acabar pela mão de alguém que aperta um botão, tipo aquele Kim Jong-un lá, pô, com aquele cabelinho assim, e ele vai apertar um botão e, entendeu? Alguém vai apertar um botão e Jesus está garantindo que isso não vai acontecer, entendeu? Não vai ser pelo coronavírus, vai ser pela vontade dele no dia da volta dele, no dia que só o Pai sabe. É isso que diz a palavra. Aí eu ficava lá, cara, cheio de medo, criança. Peguei até o livro lá do Nostradamus, aí comecei a ler, não entendi nada. Mas aí o pessoal dizia assim, no ano 2000 vai acabar. Que é, tinha aquele versículo que nunca existiu na Bíblia, né? A 1000 chegarás, de 2000 não passarás. E assim, aí o pessoal bota tudo na segunda pessoa, parece, né? Profecia. Chegarás, não passarás. Aí você fica, pô, esse troço é sério. Tá na segunda pessoa, isso é sério. Aí eu ficava assim, poxa, quando for o ano 2000, eu nasci em 1982, então eu teria 18 anos, eu ia ter que me alistar. O meu problema era esse. Eu tentei fugir, não queria me alistar. Era outra música que eu ouvia, não é do tempo de vocês. Aí eu ficava assim, pô, vou ter que me alistar no ano do terror, entendeu? Na Guerra Mundial. Poxa, mas eu não quero ir para essa guerra mundial. E ficava cheio de crise, cara, porque eu não conhecia a palavra de Deus. Olha que pensa eu conhecer a palavra de Deus. Então não vai ser nada assim. Os homens querem o tempo, previsão. Jesus diz que ninguém sabe a hora. E Jesus, como verdadeiro homem, diz que nem ele mesmo sabe, que o filho não sabe. Mas somente o Pai, descartando qualquer possibilidade da gente fazer uma continha e adivinhar a volta de Jesus. Isso é totalmente pecaminoso e desgraçado. Beleza, e maldito, ninguém deve fazer esse tipo de conta, nem fazer esse tipo de alarde. Mas Jesus diz assim, já que você não sabe o tempo, vigia. E é justamente por isso, cara. É por isso que a vida é bonita, entendeu? Porque só quem sabe o final do filme é Deus. Deus assistiu o filme todo, até o final. Essa aqui é a parada, entende? Ele já sabe o final da história. Sabe quando a gente está vendo um filme e a gente está no meio do filme? Eu sou uma pessoa assim que me comovo muito com arte. Então, quando eu vejo um filme muito tenso, assim, tal, eu fico tenso pra caramba. Tem filme que eu nem quero ver, porque eu passo mal, literalmente. Eu, lendo um livro uma vez, eu acho que eu fiquei com febre porque eu estava lendo aquele livro, cara. Que o livro falava de uma pessoa tão atormentada, sem brincadeira. Eu acho que eu fiquei com febre por causa daquilo. Se você me disser, assim, sintomas do coronavírus, é possível que eu comece a sentir os sintomas do coronavírus. Aí tem coisa que eu prefiro, poxa, nem saber. Cara, Deus, ele já viu o filme todo. Então, quando a gente está no meio do filme, a gente fica apreensivo. Porque a gente não conhece o final. Tem filme que o final não presta, é desprezível, né? Tem filme que parece que o autor também não sabia o que colocaria no final. Não assista. Um filme chamado Donnie Darko. É filme de gente que diz que é inteligente para chamar o outro de burro. Cara, eu assisti o filme, não entendi nada. O filme é horroroso, você não entende nada. Chega o final do filme e você diz assim, não, cara, brincadeira, não é possível que o filme acabou assim. Isso não pode acabar assim. E acabou. Tipo assim, se vira. A nossa história não é assim. O final desse filme foi planejado por Deus. Ele não somente viu o final, mas ele comandou toda a história. Ele é o roteirista da parada, ele é o diretor, assim por diante. Ele comanda, entende? Então Deus sabe, porque ele já viu, ele sabe, porque ele domina, ele sabe, porque ele controla, ele sabe, porque ele é soberano, ele sabe, porque ele providencia, ele sabe, porque ele reina. E ele diz que vai acabar de um modo em que nós seremos salvos. E ele diz que na grande tribulação, a grande tribulação será encurtada para que a gente não se perca. Porém, ele diz assim, vigia, vigia.
A beleza da vida está nisso também, cara. Você sabe por que você comemora um aniversário? Porque você não sabe quanto tempo você vai viver. É por isso que a gente comemora um aniversário. Porque se a gente soubesse quanto tempo a gente ia viver, cada aniversário seria uma tragédia. Cada aniversário a gente ia pensar assim, menos um está chegando. Mas não, a gente não sabe qual vai ser o dia, a gente não sabe. Mas Jesus diz para a gente vigiar. Isso é bonito. Isso é belo demais, porque Ele coloca diante da igreja a possibilidade de se dedicar a cada dia. Porque é muito melhor a gente se dedicar a cada dia e a gente se arrepender todo dia do que se dedicar só no último dia e se arrepender só no último dia. Isso seria trágico para a gente, seria péssimo para a gente. Você entende o que eu estou falando? Tipo assim, se tivesse a data do ano 2000 ali certinha, pô, eu ia viver uma vida zoada, totalmente ridícula, totalmente desprezível, totalmente diante de Deus e totalmente triste, achando que aquilo ali ia ser maneiro. E aí, de repente, assim, no ano 1999, eu ia achar que ia me arrepender e sei lá o quê. Cara, não é assim, não é assim. Deus não quis que fosse assim. Deus não quer que você saiba. Deus quer que você vigie. Essa é a palavra de Jesus Cristo. Amém? Vocês não sabem quando virá esse tempo. Aí ele faz uma comparação. Um homem que sai de viagem e esse homem tem um porteiro que vigia a sua casa. Beleza? E ele diz assim, nessa breve comparação, olha, esse porteiro tem que ficar acordado, porque o homem pode voltar. E ele não sabe quando que esse homem vai voltar. Assim é com a gente. Jesus nos compara a esse porteiro, em que a gente tem que ficar acordado. Alguém mora em condomínio aqui? Condomínio. Você espera que o porteiro esteja acordado, não é assim que você espera? Né? Poxa, seria legal. Mesmo de noite, mesmo quando parece que nada vai acontecer, a gente deve ficar acordado. Para finalizar, diz assim, portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Jesus divide o tempo do dia aqui, né, em 4 partes. Aí depois ele diz assim, se ele vier de repente, que não os encontre dormindo, o que lhes digo, digo a todos, vigiem. Então, o que Jesus diz para aqueles 4, ele diz para a gente que a gente tem que vigiar. Qual lição que a gente pode aplicar desse texto na nossa vida? Primeiro, a gente pode ter paz, porque o fim é bom. É bom, porque no fim a gente vai ter certeza que haverá justiça. No fim, todo sofrimento acabará, todo mal acabará, toda dor acabará, todo vírus, toda bactéria, toda doença vai acabar. Entende? No final das contas, cara, a gente vai perceber que viver com Deus vai ser melhor do que qualquer prazer que a gente tenha nessa terra. Você já teve um prazer assim que você, pô, achou maneiro, tipo passar no vestibular, tipo se casar. Às vezes a gente fica nessa onda, pô, vocês são novinhos. Aí vocês poderiam pensar assim: "Ah, Jesus, não volta não. Deixa eu me casar primeiro." Ou, poxa, deixa eu trabalhar primeiro, ganhar dinheiro, ficar rico. Deixa eu, poxa, viver um pouco da vida, viajar, conhecer o tal lugar que eu quero. Nada se compara, nada se compara, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, em nenhum coração jamais penetrou algo parecido com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso que diz a palavra de Deus. Cara, se Jesus voltar agora, vai ser maneiro demais. Vai ser maneiro demais, cara. A gente vai sentir toda a plenitude do amor e da beleza e do cuidado e do abraço desse Deus Todo-Poderoso e todo o prazer multiplicado pela eternidade. Entende? Tudo que a gente tem de prazer nesse mundo aqui é passageiro e transitório. Na eternidade vai ser para sempre. 10.000 anos
na eternidade não vão significar nada. 10 mil anos de prazer. Eu sei que é um paradoxo, né? Na eternidade não vai ter tempo. 10 mil anos de prazer na eternidade não vão significar nada, porque a gente vai ter ainda a eternidade pela frente. Você consegue compreender a grandeza disso? A gente vai receber do amor infinito de Deus eternamente, em tamanho infinito, em tempo eternamente. Pô, não é possível que a gente possa achar que qualquer coisa que a gente possa ter aqui, pô, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Não, a gente tem que orar como o livro de Apocalipse nos ensina. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, o quanto antes. A nossa oração tem que ser como a dos santos. Até quando? Até quando o sangue vai ser derramado? Até quando as pessoas serão mortas e torturadas? Até quando? Até quando as injustiças vão acontecer? Até quando fome, morte, miséria, guerra? Até quando? Poxa, que seja logo, Jesus. Que você volte logo, Jesus. Que você volte logo. Amém? Como a última geração, a gente tem que acreditar que Jesus vai voltar no nosso tempo e por isso a gente tem que vigiar. Essa é a ordem do Evangelho. Então, você sabe o que é vigiar? É você estar pronto para se encontrar com Jesus em todo momento. É você perceber que Jesus pode se encontrar contigo e você com ele nesse momento. Então, a história é assim, para a gente ser fiel até o fim, como diz o Evangelho, e Jesus recomenda que a gente seja fiel até o fim, a gente tem que ser fiel todos os dias. Entende? A cada dia. Você percebe que a Bíblia costuma olhar mais para o presente do que para o futuro? Esses relatos do futuro, eles são curtos, mas a ordem que Jesus dá é no presente. Jesus fala para você vigiar agora. Tá dando para entender? Jesus está falando do fim e está mandando você vigiar agora. Porque o que a gente tem, meu amigo, é o agora. O que a gente tem, o passado já era. O futuro a gente não sabe. A gente tem o agora. Então, para eu perseverar até o fim, eu tenho que perseverar hoje. Essa é a lógica. Para eu ser fiel até o fim, eu tenho que ser fiel hoje. E amanhã? Amanhã eu vou dizer assim, eu tenho que ser fiel hoje. E semana que vem? Semana que vem eu vou dizer, eu tenho que ser fiel hoje. Eu tenho que ser fiel hoje. Então hoje eu tenho que me dedicar à palavra de Deus hoje, para me fortalecer nesse evangelho de salvação. Hoje eu tenho que orar e dedicar minha vida em oração hoje, para que seja assim até o último dia. Consegue entender? Quem projeta muito a vida para o futuro nesse sentido, se perde nessa projeção, acha que tudo fica distante. Você percebe que Jesus diz assim, não se preocupa com outras coisas, busca o reino de Deus e sua justiça, não se preocupa com amanhã, a cada dia, o seu próprio mal. Na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, hoje. Porque Jesus está mandando você se preocupar com hoje. Jesus está falando para os seus discípulos assim, não se preocupa para daqui a uma semana, você tem que estar vigilante hoje, você tem que orar hoje, você tem que fazer hoje, você tem que pedir o pão hoje. O pão de cada dia, o suficiente para cada dia. Então não tem que me preocupar se amanhã na faculdade eu vou perseverar, eu tenho que perseverar hoje. É hoje. A faculdade suspendeu a aula, você vai passar uma semana sem aquela pressão psicológica, ou duas, sei lá quantas. Então, aproveita esses dias para perseverar, para buscar Jesus Cristo em oração e dedicado à palavra dele, meditando sobre a palavra dele. Entende? Olha que oportunidade maneira que a gente vai ter de ficar preso dentro de casa. Deus queira, né, que a internet fale.
E aí o que a gente vai ter? Um livro, um papel, não é assim? E aí, poxa, a gente vai ler. Aí a gente vai ler, cara. Pô, vai ser maneiro demais. Amém? Aqueles que perseveram até o fim, perseveram a cada dia das suas vidas. Que a gente seja contado como aqueles que perseveraram até o fim, porque a gente perseverou hoje. Amém? Até o dia que ele venha e que ele venha o quanto antes. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra que nos tranquiliza, Pai, e nos comove a ponto de nós, pecadores, pessoas que um dia foram consideradas teus inimigos, a própria inimizade diante de ti, da tua beleza, da tua santidade, da tua perfeição, da tua bondade, da tua justiça, a tua palavra nos fez, pelo poder do teu Espírito Santo, reconhecer a obra de salvação de Jesus Cristo e crer no teu evangelho, e a gente te louva, Senhor. Nós fomos transformados em teus filhos e a gente te louva porque esse poder vem do alto para nós. A gente sabe que a gente seria totalmente impotente nesse sentido. Senhor, que a gente persevere a cada dia, é o que a gente te pede. E a gente tem toda certeza pela tua palavra que se a gente perseverar a cada dia, e que seja hoje, que a gente persevere hoje, assim a gente vai perseverar até o fim. Que o teu filho venha pela tua boa vontade, pelo teu bom propósito, pelo teu bom decreto, Senhor, que esse tempo e essa era passem e que a eternidade, Senhor, seja o início, Pai, da nossa vida plena contigo, face a face contigo, Pai, com o teu Filho Jesus, que nós amamos de todo o coração, Pai, entregamos a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.